Bom, pessoal, vamos começar então. As pessoas que forem entrando vão entrando no assunto e eu gostaria de sugerir algumas boas práticas. Eu acho que para conforto de todos os participantes, eu acho que eu vou reforçando ao longo, né? Todos os que não estiverem falando, manter o microfone no mudo e quem quiser fazer uma pergunta dos participantes, né? Pode acenar, né, que tem a, a funcionalidade no Zoom que dá essa possibilidade. Então, dando início, né, boa noite, oficial, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, sou o Marcos, atual presidente da AGE Goiânia. A partir desse momento, iniciamos o bate-papo sobre o potencial exportador de Goiás com os nossos queridos amigos, o Adonídio Júnior, que é secretário da Indústria, Comércio e Serviços, a amiga de longa data, Ana Bastos, advogada, consultora especializada em negócios internacionais e também consultora do Instituto Jovem Exportador, e o nosso ilustre convidado internacional de Brasília, Francisco Vander, proprietário da Il Café Ricard de Brasília. Corrija se eu falei errado ou falei certo, mas ele já é beneficiário do programa Jovem Exportador, que é uma parceria estratégica entre a AGE Goiânia e o próprio Instituto Jovem Exportador, que é um spin-off da AGE do Distrito Federal, que hoje é presidida pelo Ronan, no qual também estendo meus cumprimentos a ele. E quero também cumprimentar todos os demais participantes, que fiquem à vontade para, assim que julgarem necessário, levantar a mãozinha e fazer a pergunta aos nossos convidados. E você também que assiste nossa live, participe e perguntas, pode enviar no chat, comentários. Bom, eu vou começar com a nossa realidade que enfrentamos nesse ano, que foi a pandemia, o isolamento social para conter o avanço do coronavírus. Neste cenário, milhões de empresas públicas e privadas ficaram fechadas. Muitas ainda conseguiram funcionar virtualmente, mas os negócios não estão como antes. Na opinião de vocês, qual foi o impacto dessa pandemia nos negócios, nas empresas no geral? É possível inovar, aproveitar as oportunidades e crescer em meio à pandemia? Vamos começar pelas mulheres. A Ana, você cavalheiros aí. O que você acha, Ana, sobre esse tema? Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos que estão aqui assistindo com a gente e agradecer a oportunidade de poder participar dessa discussão com vocês, que eu acho que é super relevante nós trazermos e incentivarmos as empresas goianas a buscarem uma maior exportação de seus produtos e se inserirem de uma forma mais preparada e planejada no cenário internacional. Respondendo à sua pergunta sobre o impacto, né, da pandemia nos negócios, vários dos meus clientes, inclusive eu, na verdade, eu tinha programado uma participação numa feira no Canadá em abril, que ela não ocorreu. Tiveram clientes meus, por exemplo, teve uma cliente que estava já na Califórnia e um dia antes do evento, o evento foi em fevereiro, o evento foi cancelado. Tinha outros clientes que tinham planejamento de participar de missões em Barcelona, que também foram cancelados. Então, assim, essa pandemia trouxe muita dificuldade para o cenário internacional. Por quê? Porque acaba que muitos desses contatos, que novos negócios, que a parte comercial, era feita até o momento pessoalmente, principalmente em participação em feiras e rodadas de negócios internacionais. Então, a gente sentiu um pouco de atraso nessas negociações que estavam em andamento, nesses planos de abertura de novos mercados, porque esses eventos não aconteceram nesse primeiro semestre. E assim, na parte operacional, a gente teve dificuldade com questão de contratação de frete, muitas fronteiras fechadas, um prazo maior, né, para a entrega das mercadorias. Então, foi sim um período atípico,
mas também que proporcionou uma mudança de mentalidade. Então, hoje mesmo, em agosto, por exemplo, eu participei de uma rodada de negócios internacional, online, totalmente online. Conversei com 15 empresas diferentes, numa plataforma super bem organizada, com reuniões agendadas e que está rendendo frutos. Então, as feiras, os organizadores de eventos, eles têm buscado, né, inovar nesse cenário, e essas alternativas de reuniões online, de evento online como esse que nós estamos fazendo, têm trazido grandes resultados. Eu acho que essa inovação tem sido muito importante, porque reduz custo. Então, você não tem custo de translado, você não tem o custo, né, e o investimento de tempo, de sair, viajar, ficar uma semana por conta dessa viagem. Acaba que essas reuniões se inserem no seu dia a dia, e isso torna os projetos muitas vezes até mais viáveis, porque o custo dessas viagens são muito altos, né? Então, tem trazido sim oportunidades, tem clientes que estão continuando fazendo negócios, exportando e fechando negócio através desses novos formatos de eventos. Bacana, bom ponto de vista. E você, Adonísio, o que você entende aí como impactos nesse momento, principalmente liderando uma secretaria de tamanha relevância no estado de Goiás, né? Bom, meu amigo, boa noite a todos, boa noite, também bom dia para quem assistir depois aí, dependendo do horário, mas é um prazer sempre estar com vocês aqui da AGE. Bom, esse ano de 2020 é um ano para a gente escrever vários artigos e ficar para a história. Enquanto nós sofremos com vários setores da economia, Goiás, principalmente Goiás, teve um ano recorde das exportações, um ano recorde do saldo da balança comercial, pela demanda mundial pelos produtos goianos, principalmente alimentos. Nós tivemos vários países que o processamento industrial ele foi quase que fechado em certos momentos da economia desse país, e o Brasil, por uma questão, no meu ponto de vista, muito acertada, os setores essenciais da economia não pararam, como o agronegócio, como o setor de alimentos, como o setor farmacoquímico. Esses setores essenciais à vida humana, eles não pararam, pelo contrário, a gente está com um crescimento grande da produção industrial e das exportações. Claro que, individualmente, podemos ter tido dificuldades entre uma ou outra empresa, um ou outro exportador, mas nós estamos com um saldo da balança comercial recorde, inimaginável no começo do ano, só de injeção do PIB do estado de Goiás, o saldo da balança comercial já supera os 15 bilhões de reais nesses primeiros 8 meses, né, já fechados aí pelo Ministério da Economia. E a gente vê que, como a moeda brasileira desvalorizou muito, há um grande potencial para as empresas goianas de se internacionalizar, se buscar o mercado externo, né? A gente produzir em reais e vender em dólar, eu acho que tem que ser o norte de várias empresas goianas, as empresas entrarem nesse mercado internacional, essa porta que se abriu com 2020, um ano totalmente atípico, que ela não seja fechada e que a gente aprenda cada vez mais a exportar, usar as ferramentas que temos para internacionalizar essas empresas. E agradeci o convite, Marcos, para a gente poder falar de ferramentas aqui também, de parceiros, de parcerias, a gente cada vez mais ter maior número de empresas, principalmente dos produtos manufaturados, que são ainda um gargalo das nossas exportações, para a gente poder pôr também no mercado internacional. Agradeço muito ao convite da AGE, e é sempre bom falar com vocês, jovens empreendedores. Bacana. Francisco, e na sua visão, qual foi o impacto no seu negócio? Você sentiu impacto acompanhando até mesmo o Senado de Brasília? Como é que você vê esse momento?
Boa noite, é muito bom estar com vocês, é muito legal compartilhar experiências. Eu acho que esses momentos são momentos ímpares para que as empresas se preparem, né? O meu mercado, como é um mercado de cafés especiais, ele sim sofreu um impacto grande na pandemia, por quê? Porque o principal cliente de cafés especiais são cafeterias bacanas, bistrôs, restaurantes, que usam os grãos, que usam os produtos para fazer uma bebida bacana para os seus clientes. Então, durante a pandemia, esse foi um mercado que praticamente foi a zero, né? Restaurantes fechados, bistrôs fechados e cafeterias fechadas. Então, eu acho que o que cada empresário tem que fazer nesse momento de pandemia, em alguns momentos, é dar um passo atrás, analisar bem o impacto dessa situação toda no seu segmento, porque no segmento de cafés especiais, o impacto foi grande. Os analistas também já confirmaram isso, que a queda foi muito grande, as estatísticas atuais estão mostrando isso, mas outros mercados surgiram. Por exemplo, aumentou o mercado de consumo de café em casa, que antes as pessoas tomavam café da manhã em casa, passavam o dia inteiro fora, no trabalho, e aí iam para as cafeterias, iam para restaurantes, bistrôs, e consumiam café fora de casa. Então, se por um lado, esse cliente PJ, cafeteria, restaurante, bistrô, esse que eu já falei, ele teve uma redução muito significativa de vendas, por outro lado, o consumo doméstico aumentou. Então, acho que nessa hora cabe ao empresário dar uma analisada no mercado, dar uma analisada nos impactos em cima do seu mercado e se ajustar para isso. Por exemplo, no meu caso, o meu e-commerce ficou pronto bem no início da pandemia. Eu comecei a testá-lo no início da pandemia. Então, o MVP estava pronto, eu já botei para rodar e comecei a vender no meu e-commerce. Fiz parceria com alguns marketplaces, tipo Magazine Luiza, Casas Bahia, e comecei a vender também nessas marketplaces, né, para suprir a ausência daquele mercado que deixou de existir ou que reduziu muito no período de pandemia. Então, acho que isso que a Ana Bastos falou, a gente prospectar usando outros canais foi uma realidade. Acho que desses meses todos de pandemia e home office, todas aquelas reuniões presenciais que eu fazia, eu migrei todas elas para o virtual, contato, lives, WhatsApp, prospectando o cliente, até no Instagram dos clientes, né, assim, de mercados gourmets e tudo mais, para atender essa nova realidade de não perder o contato com o mercado. Então, eu acho que cada empresa, cada segmento tem um desenho diferente ou passou por situações diferentes nesse momento. Tem uma das linhas de vendas que eu tenho cresceu 900% no período da pandemia. Justamente uma linha bem focada no consumo residencial, no consumo de café gourmet residencial, que foi esse produto aqui, que ele é um café gourmet que vem em unidades coadores cheios de pó de café. Por exemplo, esse café, durante a pandemia, eu aumentei em mais de 900% as vendas. Esse produto Porque é ótimo, né, Wander? Esse produto é muito bacana. E como as pessoas passaram a consumir café em casa e elas estavam acostumadas com um consumo bacana na rua, nas cafeterias, eles continuaram levando um consumo bacana. Então, se por um lado eu não vendia grãos para a cafeteria, por outro lado eu intensifiquei e esse virou o carro-chefe, porque as pessoas queriam continuar tomando um café bacana em casa. Então, eu acho que a lógica do empresário tem que ser essa. É o tempo todo monitorando, analisando, vendo cenários e ajustando estratégia. E aí, quer seja no mercado interno, quer seja para exportação. Por exemplo, nós estávamos com a AGE num programa de exportação, nós voltamos de Portugal dias antes de fechar tudo. Nós voltamos de Portugal no final de fevereiro, um pouquinho antes do Carnaval. Semanas depois, o mundo fechou. E nós estávamos numa missão justamente conversando com potenciais clientes lá, desenhando estratégia de atuação internacional, né? Então, assim, foram algumas conversas que tiveram que diminuir a intensidade nesse período. Mas deixa eu deixar os outros falarem também, senão eu vou falar a noite inteira aqui.
Marcos, deixa eu só complementar o que o Francisco falou. Eu li Tá. uma reportagem ontem e eu vi ele falando e vi muito o que eu li na reportagem, porque muito no mundo se discute se a recuperação vai ser em U, se vai ser em V, se ela vai ser lenta ou não. A conclusão que eu cheguei, lendo a reportagem, eu identifiquei perfeitamente que a recuperação é em uma letra, é em K. Por que em K? Lá no meio desse movimento, vão ter aquelas empresas que vão voltar muito rápido, até se superar, e vão ter aquelas que vão ser fadadas à falência, ao fechamento. Então, esse movimento de recuperação depende muito da resiliência de cada uma das empresas. O que o Francisco fez aí foi fundamental, é que é se adaptar ao momento e ver novos cenários de oportunidade. Quando ele fala em mudar um pouco o produto, mudar um pouco o foco de PJ para pessoa física, mudar o método de fazer as reuniões, se adaptar a este momento, a gente vê que a empresa dele tem tudo para melhorar. E vamos ver internacionalmente também qual é o mercado para esse momento. Eu achei fantástica essa fala inicial dele e acredito que é isso. Nós estamos num momento de divisor de águas entre aqueles que saibam utilizar desse momento, vão se recuperar mais rápido, e os que não souberem vão acumular dívidas, vão acumular problemas que vai levar ao fechamento das empresas. E, por fim, Francisco, eu queria saber onde vende esse café aqui no setor Bueno, que me deu vontade de beber café tão grande que você nem sabe. Olha, essa é uma das minhas próximas, expandir para Goiânia. Eu ainda não tenho, olha, eu já estou em Brasília, Minas, Ceará, São Paulo e Goiás, que é do lado aqui de Brasília. Eu ainda não estou em Goiás. Acho que o meu próximo passo é romper essa fronteira, usando as minhas origens mineiras ali, porque mineiro e goiano tem tudo a ver, né? Tem uma conectividade muito grande. Então, o meu próximo passo é entrar no mercado aí de Goiânia. Hoje, no estado de Goiás, eu só estou numa cidadezinha aqui chamada Olhos d'Água, que é aqui perto de Alexânia, que é um polo turístico. Eu só estou o polo lá. do artesanato goiano aí. Polo do artesanato Isso. goiano. Exatamente. Então, a gente tem a missão de promover o Francisco, romper as fronteiras de Goiás, trazer essas maravilhas aqui para cá. Mais beirando a capital, né, como diz os goianos. Maravilha. Bom, quem tiver alguma pergunta, fica à vontade, mas de antemão vamos seguindo, até mesmo que a gente tem um horário a cumprir. Para vocês, como as empresas pequenas e médias podem se sobressair dessa crise, que se já arrasta uma crise atrás da outra, de que melhor, quais seriam as melhores expectativas dentro da visão de vocês para 2021, né? Que a gente tem um cenário que a gente acredita, né? Que a pandemia vai acabar e essa retomada, como é que vocês veem tudo isso? Até aproveitar o último convidado aí, o Francisco, né? Como é que você enxerga o 2021? Olha, eu penso que assim que finalizar 2020, assim que jogarem uma vacina no mercado aí, para as pessoas voltarem a sair de casa com mais confiança, o mercado todo volta a aquecer. Mas assim, também não podemos nos iludir e nem nos enganar, porque assim, essa realidade de home office, essa realidade das pessoas se isolarem um pouco mais, fazer turismo de isolamento e não turismo de aglomeração, ou seja, essa realidade ainda vai perdurar por um bom tempo, né? Então, o meu conselho para qualquer empresário, assim, se ele ainda não deu uma olhada nesse mercado de home office, de e-commerce, ele tem que olhar, porque isso não é modismo, isso ficou muito consolidado, as pessoas que tinham medo e que não compravam na web, passaram a comprar porque não tinha outra solução. Então, o que o empresário tem que fazer? É dar uma analisada na sua empresa, se ele não entrou no e-commerce até agora, depois de 6 meses de pandemia, cara, ele está muito atrasado
E para entrar no e-commerce hoje é muito fácil, porque você consegue linkar seu WhatsApp com Instagram, com Facebook, tem alguns aplicativos aí que o seu WhatsApp praticamente vira um mini site. Eu acho que assim, e tudo isso ajuda a vender, né? Porque aquela realidade de muitas pessoas na rua ou por aglomeração, essa realidade ainda demora um pouco mais para reverter. E a realidade home office, eu vi alguns estudos recentes que algumas empresas pretendem, uma boa parte, muitas empresas pretendem manter muitos funcionários em home office. As empresas que trabalham com serviços identificaram nisso uma forma de reduzir custo, melhorar a felicidade do funcionário, porque o cara consegue estar em casa. Imagina São Paulo, uma pessoa que gastava uma hora e meia de casa até no trabalho. Hoje, se ela gastava 1 hora para ir e 1 hora para voltar, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas do trânsito perdidas. Hoje ela ganha esse tempo no convívio familiar, né? Então, assim, essa realidade veio para ficar. Algumas pessoas devem voltar a trabalhar no escritório em 2021, mas a realidade é home office. Então, assim, acho que as empresas têm que se conectar nesse mundo e fazer os seus ajustes, fazer a sua arquitetura funcionar nesses moldes, né? Por exemplo, uma outra experiência bacana que eu tive no período de pandemia também foi que antes eu pagava muito caro nas minhas remessas de café para fora de Minas ou para fora de Brasília, né? Para vender e-commerce, para mandar café de Brasília para São Paulo, antes eu gastava uma fortuna. Nesse período de pandemia, tendo que debruçar sobre isso, como esse canal virou um canal, meu principal canal de negócios, eu tive que descobrir formas de reduzir esse preço. Então, teve algumas parcerias que eu consegui estruturar nesse período, eu cheguei a reduzir de 70 para 30 reais o custo de uma remessa, de 56 para 22, 23 reais. Então, assim, o que o empresário tem que fazer? Cara, estudar, correr atrás, ver formas mais econômicas de fazer o seu negócio sem perder a qualidade. Então, antes eu gastava, imagina, essa caixinha de café no meu site custa R$ 32,75. Para remeter isso para alguns lugares do Brasil, chegava a ficar em 40, 50 reais. Cara, ficava mais cara a remessa do que o produto. Usando algumas parcerias novas aí, que eu descobri alguns sites especializados em logística e de precificar logística, como eles têm grandes volumes de remessa, o preço vai lá para baixo. Hoje eu remeti café para São Paulo e para Belo Horizonte, pagando 19 numa das remessas, para remeter 3 caixinhas dessas, 19 reais, e para Belo Horizonte, 21 reais. Ou seja, cara, a gente tem que redesenhar tudo nesse período. Redesenhar tudo e descobrir os melhores canais. Legal. Até aproveitando um pouco essa deixa e fazendo um link com o Adonídio. Adonídio, exportação sinônimo de novos negócios, aumento da demanda e maiores lucros. Na sua visão, quais são os principais produtos exportados por Goiás, as oportunidades fornecidas com fomento do governo para esse empresário, e também nos conte mais sobre o Plano Nacional da Cultura Exportadora, né? Queria aproveitar justamente a sua participação para nos explanar mais sobre essa oportunidade e outras principais produtos que a gente pode desenvolver aqui por meio de Goiás. O Francisco falou aí do custo logístico, né? Isso é um gargalo que sofremos muito no Brasil, mas em Goiás a gente tem trabalhado muito em várias frentes e com apoio restrito aí do governo federal para melhorar a logística de Goiás para exportação. Como você sabe, Marcos, há 30 dias nosso aeroporto conseguiu ser internacionalizado depois de pelo menos uma década aí de trabalho. Nós já estamos recebendo voos internacionais, inclusive de cargas, e temos um potencial muito grande para ter um fluxo mais diário desses produtos.
O governo federal fez a concessão da Ferrovia Norte-Sul, que já entra em operação no primeiro semestre do ano que vem, com vários terminais já em construção. Então, a gente tem um potencial de escoar essa produção muito grande. Nós podemos ser via aérea, via hidrovias, como a gente tem a Paranaíba, Paraná, Tietê, ou rodoviária e aeroviária. O Programa Nacional da Cultura Exportadora, ela vem cumprir um gargalo, e a Ana conhece muito isso, que Goiás é um estado já exportador, está entre os 10 estados mais exportadores do Brasil, mesmo estando longe do porto, mas baseado muito em commodities. Não que commodities seja ruim, mas baseado muito na soja, no milho, esses produtos primários. E a gente tem um projeto dentro da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços de expandir as exportações dos produtos já manufaturados, porque esses produtos geram mais emprego aqui dentro do estado, geram uma renda maior e agregação de valor. E para isso nós aderimos a um plano em conjunto com o Ministério da Economia que chama Plano Nacional da Cultura Exportadora. O que é esse plano? Esse plano a sua empresa vai fazer um cadastro para identificar a maturidade dela para exportação. E a partir desse cadastro, você vai ser direcionado a uma série de parceiros, dependendo do que você necessita. Nós temos como parceiro já do PNCE a Associação dos Tradutores Juramentados, o SEBRAE, o SENAI, Porto Seco, Correios, o INPE, a Apex Brasil, a CNI, o Imetro, a Goiás Fomento. Então, para cada indicador que você vai receber ali no seu cadastramento, você vai ser direcionado e esse parceiro vai te procurar prestando essa assessoria gratuita. Por exemplo, hoje, e falando aqui de primeira mão, nós fechamos a parceria com o INPE. INPE, você sabe que é para marcas e patentes. Então, quem aderir ao PNCE hoje vai ter cursos do INPE de graça, sem pagar nada, para registrar marcas, registrar patente. Isso é muito importante para você poder exportar. Isso é necessário para poder exportar. E mesma coisa, se você precisar de operador logístico, se você precisar de capacitação de mão de obra, se você precisar de crédito, nós vamos lançar uma linha especial para os exportadores junto à Goiás Fomento. Se precisar, por exemplo, eu tenho que mudar minha embalagem para o mercado internacional, tem a Associação dos Tradutores que vai prestar essa assessoria. Então, e junto com a Apex também, se precisar capacitação, a Apex Brasil. Então, uma cesta de parceiros que vai pegar na mão desse empresário, desse pequeno empresário, do médio empresário e até do grande empresário, ensinar ele o que ele tem que fazer para o produto dele estar apto à exportação. Então, assim, aí em Goiás está sendo liderado pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços e basta a empresa, após essa decisão de querer conhecer esse mercado internacional, entrar no site www.pnce, de Plano Nacional da Cultura Exportadora, www.pnce.economia.gov.br. Lá vai ter o lugar lá que ela vai entrar para fazer esse cadastramento. É um cadastramento que, se o sócio ou o representante tiver todos os dados, vai demorar em média 20 minutos. E a partir desse cadastramento já vai ser direcionado para nós e para os parceiros para prestar essa assessoria. E se tiver com algum problema, pode entrar em contato com a Secretaria de Indústria e Comércio. Lá nós temos a nossa superintendência da área, o Plínio, que trabalhou muito tempo no Fórum Empresarial, para ajudar. E é tudo gratuito. É para a gente poder aumentar esse mercado internacional, aproveitar essa melhoria da logística, essa valorização das moedas internacionais frente à nossa e o mercado. Então, quantos Francisco tiverem aí nos escutando, nos ouvindo, que faça isso e aproveite
os benchmarks já existentes para sofrer menos, para que esse produto possa chegar num mercado mais assertivo e possa gerar lucro para o empresário, gerar emprego aqui no estado de Goiás. Uma maravilha. Eu sei que você vai ter que sair um pouquinho mais cedo, mas assim, como que você está vivendo, tem acompanhado o seu trabalho, essa questão da infraestrutura logística em Goiás, especialmente? Eu vi que estão rompendo, junto a uma parceria com o governo federal, os portos secos, né, no interior do estado. Não sei, de maneira breve, né, o que você pode compartilhar a respeito disso, se você realmente vê uma perspectiva a curto, médio prazo, que possa ajudar nas exportações? Eu vejo perspectiva a curtíssimo prazo. Ainda no primeiro semestre do ano que vem, nós estamos falando aí de questão de 9 meses, para pelo menos 3 terminais ferroviários estarem inaugurados no estado de Goiás, junto com a inauguração da Ferrovia Norte-Sul. Nós temos um terminal de containers em Anápolis, lá já existe, né, com a Ferrovia Centro-Atlântica, com a VLI, mas teremos também com a Rumo, através da Ferrovia Norte-Sul, ligando tanto ao norte com o Porto do Itaqui, quanto ao sul com o Porto de Santos. Nós teremos também um terminal completo, muito bem estruturado em Rio Verde, esse investimento 100% da Rumo, que é a concessionária da Ferrovia Norte-Sul, desse trecho Centro-Sul. E em São Simão também já vamos ter inauguração um terminal de transbordo, e lá é muito bonito o projeto, porque lá interliga o modal rodoviário com o modal aquaviário com o modal ferroviário. Então, lá tem 3 modais, é um projeto muito importante, investimento da Rumo e da Caramuru Alimentos, e também um terminal completo. E a gente vê outros estudos acontecendo na região norte, em Mara Rosa, em Porongatu, mas ainda não tivemos os projetos anunciados, mas estão com estudos avançados. A gente acha que o modal ferroviário vai revolucionar essa logística do estado de Goiás para exportação, também para importação, porque a gente precisa muito da importação em alguns setores. E, além disso, o aeroporto de Goiânia, que agora é um aeroporto internacional, de fato, de direito, para poder escoar esses produtos do estado, produzidos no estado de Goiás. Então, a gente vê essa sinergia entre o governo federal, o governo estadual, em estar investindo e permitindo concessões, porque nada disso seria possível sem o capital privado, né, nesse momento de crise fiscal, tanto da União quanto dos estados. Maravilha. Bom, Donídio, fica à vontade, você me falou que tinha um compromisso, mas se quiser ficar conosco, eu tenho um monte de perguntas aqui para você, junto com a Ana, com o Francisco, você que dá o tom aí, na hora que você quiser. Realmente eu vou ter que sair, peço desculpa a todos que estão acompanhando. Depois eu vou assistir o resto da nossa live. Agradeço muito a participação de todos, e você pode me mandar todas as perguntas aí no WhatsApp ou me ligar amanhã, mas eu tenho um compromisso familiar. E agradeço muito a oportunidade, viu, Marcos? Parabéns pelo trabalho e parabéns pelo debate. Muito obrigado, Donídio, pela oportunidade de ter conosco. Muito nos honra a sua presença, junto com a Ana e Francisco também. A ARGE está à disposição para servir aos interesses da comunidade no total, e conte conosco para apoiar, se fizer necessário, aí, algum plano do governo. Aí. Eu preciso desse apoio. Claro, e no momento oportuno aí, quando possível, a gente toma um café, ou quem sabe até uma cervejinha, um churrasco, né? Nós vamos tomar o café do Francisco. Show de bola. Então tá bom. Um abraço, gente. Fiquem com Deus aí. Bom debate. Obrigado. Até mais. Bom, voltando aqui, né? A agradecer mais uma vez a participação do Donídio. Eu gostaria de voltar para a Ana. E colocar ela na sua visão, Ana, como que as pequenas e médias empresas podem se sobressair nesse momento, né, cujas expectativas já foram prorrogadas há bastante tempo. A gente entra numa crise após crise, né, de que forma que o comércio exterior pode ser
um novo caminho, uma nova receita, né? Um novo mercado. Ótimo. Então, o que o Francisco falou é muito o que eu tenho visto ultimamente, principalmente nos meus clientes. Eu tenho clientes de pequeno, médio, grande porte, e os pequenos e médios, eles se voltaram para dentro. Eles revisaram processos, eles revisaram o mercado que eles atuam, eles tiveram que fazer toda uma revisão de estratégia para conseguirem se manter no mercado. E isso tem sido muito positivo, porque trouxe a abertura do campo de visão para eles atingirem outros mercados, tanto internamente quanto no mercado internacional. E essas empresas que estão conseguindo se reerguer diante essa crise, elas se tornam empresas mais fortes, mais estruturadas, mais competitivas e capazes de atuarem com uma maior seriedade, uma maior consistência no mercado internacional. Então, eu acredito que as empresas que estão conseguindo sobreviver a todo esse cenário são empresas que sim têm capacidade de conseguirem atingir o mercado internacional. E essa pandemia, ela trouxe também uma questão de diversificação de fornecedor. Antigamente, a gente via muita gente tendo um só fornecedor para um determinado produto. Nós vimos assim uma dependência muito grande em relação à China. Então, a China fechou, tiveram mercados que ficaram sem matéria-prima. Então, a gente vê que o mercado está mais aberto para essa diversificação. E é onde as empresas brasileiras podem utilizar desse caminho que está aberto para conseguirem atingir mercado que talvez antes eles não atingiram. Além disso, o mercado internacional ele é muito importante para aquelas empresas que querem diversificar. Então, eu não quero continuar só no Brasil. Eu tenho um produto diferenciado, que é o caso do Francisco. Eu tenho um produto diferenciado, um produto de alto valor agregado e que lá fora ele é muito reconhecido e as pessoas conseguem ver esse valor e pagar o que ele realmente vale. Então, muitas vezes, tem empresas que não são empresas grandes, mas que têm um produto diferenciado. E essas empresas têm que explorar isso no mercado internacional, que eles vão conseguir ser melhor remunerados por esse produto. E um outro ponto que eu acho que é importante também, num cenário de crise, nós temos empresas que entram em dificuldade financeira. Então, uma forma de se internacionalizar é você exportando o seu produto. Mas dependendo do segmento, da área de atuação, você também pode se internacionalizar fazendo aquisição de empresas no exterior, fazendo parcerias com empresas no exterior. Então, esse é um cenário muito propício, onde as empresas existem empresas que estão com dificuldade financeira e com valor mais baixo para poderem ser adquiridas, e existem empresas que estão em busca de parcerias, de diversificar portfólio, de agregar produtos e serviços diferenciados para que eles consigam ser mais competitivos. Então, eu acredito que a gente está num cenário muito positivo e que pode sim ser muito bem explorado pelas pequenas e médias empresas. Excelente. Bom, quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Então vamos seguindo. Agora com a crise, onde alguns estão vendo problemas, outros vendo oportunidades, e esse pode ser o caso, né, da sua empresa, enfim. Com a real desvalorização com a desvalorização do real em relação ao dólar, o produto acaba custando menos no exterior. Portanto, nesse momento de crise, pode ser também uma ótima oportunidade para conquistar um consumidor estrangeiro. A expectativa para as exportações esse ano é que vão ter um aumento de 35% nesse volume em relação ao ano passado. Ainda com você, doutora, nos fale mais um pouco sobre o que outras características que a crise fornece favorecendo o comércio internacional e quais são as suas dicas para inserir as empresas, né, pequenas e médias, nesse mercado internacional. Como o próprio secretário mencionou, o Goiás tem conseguido se manter com alto índice de exportação.
Então, o que significa que o mercado está aberto, sim, para produtos de qualidade, produtos que tenham um real consumo no exterior. Então, é importante que essas empresas que têm o interesse de exportar, acredito que o primeiro passo é elas se prepararem. Então, muitas vezes as empresas começam com uma exportação informal, elas começam com, eu achei uma pessoa lá fora que quer comprar meu produto, mas não faz uma preparação para poder fazer essa exportação e no final elas passam a ter prejuízo ao invés de terem lucro. Por quê? Porque faz uma formatação de preço errada, porque não verificam todos os riscos que estão envolvidos, todas as questões regulatórias, a questão, como o próprio secretário mencionou, de registro da marca no exterior. Então, assim, a própria segurança jurídica do negócio. Então, existem vários pontos que têm que ser analisados para poder permitir que essa exportação seja uma exportação de sucesso. Então, eu falo muito que tem que se fazer um plano de internacionalização. A empresa tem que saber quais são os riscos, identificar esses riscos, mapear esses riscos, verificar como que ela pode mitigar esses riscos. Ela tem que destinar recursos. Hoje eu não tenho recurso para investir nesse projeto. Ok, então eu vou me programar para eu ter esses recursos disponíveis para eu conseguir investir e fazer uma exportação consistente. E não queimar a minha marca entrando num país estrangeiro e depois não conseguindo manter o meu produto nas gôndolas, nas prateleiras. E, lógico, o que é mais importante é verificar, fazer uma pesquisa de mercado, entender como atua aquele mercado consumidor, entender se o meu produto tem que ser feito algum tipo de adaptação, se eu tenho que mudar a embalagem, de língua, questões regulatórias, por exemplo, alimentos. Eu tenho que ter algum tipo de certificação para a entrada do meu país para a entrada do meu produto naquele país. Vamos pegar um exemplo, o meu café. O meu café ele não é um café orgânico. Então, ele vai custar, por exemplo, 5 euros na gôndola. Mas se eu conseguir tirar uma certificação que seja orgânico ou que seja Food Map Friendly ou outras certificações que existem, eu consigo ter um valor agregado maior, eu consigo vender ele por 8. Então, eu vou dar um passo atrás para poder dar um passo para frente. 2 passos para frente. Então, é uma questão muito estratégica. A exportação, ela não pode ser somente um desejo, ela tem que ser uma estratégia da empresa de se internacionalizar e fazer parte do seu planejamento, porque ela vai ter que investir recursos, ela vai ter que investir tempo, ela vai ter que treinar pessoal, ela vai ter que trabalhar com pessoas especializadas para conseguir ter um bom resultado. Então, a minha dica é essa. Olha, o meu sonho é ter meu produto na Europa. Então, ok, vamos começar a planejar e fazer e traçar as estratégias para a gente conseguir ter o seu produto lá em 2021, 2022, 2023, que seja. Certo. Muito bom. Voltando para o Francisco. Francisco, você é proprietário, né, da Il Café, em Brasília, participou da trilha de internacionalização em 2019. A trilha que a gente se refere é do Instituto Jovem Exportador, com a missão para Lisboa, Portugal. Você pode nos relatar, de uma maneira breve, a sua experiência, como é que foi esse processo, né? Por que você buscou e que resultados você obteve? Bom, realmente esse projeto do Jovem Exportador, no caso ligado à AGDF, foi um projeto, uma experiência fantástica e uma oportunidade muito bacana para os empresários, né, para os empreendedores. Até pegando um pouquinho da fala do secretário, quando ele fala de uma série de oportunidades que o Estado está oferecendo aí, gratuitas, para que o empresário se prepare, se organize, organize a sua empresa. Eu acho que a AGE também tem oportunidades fantásticas. E aí eu acho que essa é uma das portas, é um dos canais. Quando a AGE Brasília, a AGDF, lançou o programa, eu já vinha pensando em preparar a minha empresa para exportação, para internacionalização,
E aí eu falei, puxa, essa é uma oportunidade ímpar, que era um projeto em parceria com o Sebrae, em parceria com a Fibra, com uma série de instituições, e que iriam trazer para as empresas e empresários justamente a possibilidade deles se capacitarem, deles organizarem as suas empresas, estruturar o seu negócio para exportação. Porque uma coisa é eu vender um café daqui para Goiânia, que eu coloco aqui no Sedex, o café está lá, não tem nenhuma barreira tarifária, não tem nenhuma barreira, não tem nenhum certificado, porque nós estamos no mesmo país, então assim, não tem nenhuma exigência de um certificado diferente, que é isso que a Ana falava. Então, quando você se aproxima de instituições como a AGE, como o Jovem Exportador, essas oportunidades todas que o secretário falou aí, em parceria com a PEX, né, PIEX e tudo mais, você tem a oportunidade de, primeiro, fazer a coisa certa. Segundo, aprender muito. E é outra coisa que eu busco na fala da Ana. A Ana fala, de repente você vai preparar a sua empresa para exportar em 2023, 2024, 2022. Porque assim, não é porque hoje o dólar está favorável e o euro está favorável que eu vou e atropelar o processo para tentar exportar já hoje ou amanhã. Por quê? Porque meu produto pode ter alguma barreira, algum certificado que ele não tem, meu produto pode não estar adequado no que diz respeito até a gramatura, até peso, porque nós escrevemos em gramas, não necessariamente no mundo todo as pessoas usam outras unidades métricas, né? Então, a adequação de embalagem. Então, procurar instituições como a AGE, Sebrae, a PEX, a Secretaria de Estado aí, o Jovem Exportador, vai te permitir conhecer, e aí o nome é muito oportuno, é uma trilha que vai te permitir organizar a sua empresa, organizar seus processos, saber tudo o que você precisa fazer para estar preparado para a exportação. Inclusive, quantas caixas essa aqui cabe num container? Puxa, isso é fundamental na hora de você precificar, porque assim, você vai precificar o produto, mas uma coisa é eu mandar um café daqui para Goiânia, vou gastar poucos reais de frete. Outra coisa é eu mandar um container cheio de café daqui para a Europa, ou seja, quanto de café eu vou precisar para essa estratégia, e assim, pensando numa estratégia duradoura, não é uma única venda, então, quanto de café eu vou precisar no ano para fazer uma estratégia bem consistente. E uma coisa é a seguinte, deu errado no negócio meu em Goiânia, por exemplo, eu pego o carro e vou em 1 hora, 2 horas, eu estou. De Brasília em Goiânia, em 2 horas eu estou lá. Ou seja, deu errado no negócio lá no Japão, deu errado no negócio em Portugal, eu vou gastar uma fortuna, eu vou gastar uma grana considerável para fazer um bate-volta lá, e não dá para fazer um bate-volta, vão ser alguns dias. Então, o trabalho de instituições como o Jovem Exportador, como a AGE, são fundamentais para que você conheça tudo que você tem que trilhar para organizar a sua empresa, para organizar o seu produto e para se organizar. Porque, assim, porque não é só você, vou preparar os meus produtos para exportação, não. O mindset do empresário também tem que ser ajustado para esse novo cenário, esse novo contexto. Eu vou vender meu produto para alguém que está lá disposto a comprar, ou eu vou montar uma estratégia lá para eu ter a minha marca lá, para eu ter os meus produtos lá, para eu ter a minha loja lá. Então, tudo isso a gente é levado a refletir e a fazer um plano de negócios durante o programa Jovem Exportador. Então, essa trilha te leva à construção de um plano de negócios. Então, você sai muito consistente, você sai muito maduro do programa. Nós fizemos o programa, nossa missão foi agora, em fevereiro de 2020, para Portugal, e logo na nossa volta, o mundo fechou, né? Então, assim, eu continuo conversando com algumas empresas depois disso, porque como eu voltei, que além de fazer todo o plano de negócios, eu fui, conversei com empresários, conversei com players lá no país, isso também me deu uma bagagem fantástica. Hoje eu tenho conversado muito com potenciais clientes da Holanda, da Alemanha, da Rússia e da China. Já mandei amostra para alguns e nós estamos conversando. Então, assim, é bem nessa linha que a Ana falou. Eu não quero vender amanhã. Eu quero me preparar bem para estar bem consistente. Então, assim, amostras já foram, a gente continua conversando.
por exemplo, para ter uma garantia que eu tenho uma pequena produção de café em Minas, eu tenho lavouras de café em Minas, para garantir que eu vou ter café para sustentar, de repente, uma exportação o ano inteiro. Eu já conversei com vizinhos meus que têm qualidade de produto similar, porque nós estamos numa mesma região, mesmo grão, mesmo solo. Então, assim, eu já conversei com eles, eu já fiz um hedge em produtos com eles, para justamente na hora que deu certo, vou ter que segurar uma estratégia de exportação aí por 1, 2 anos, eu tenho café, do meu e dos meus parceiros. Porque aí isso me permite segurar uma estratégia de longa duração e ter café para sustentar essa estratégia. Então, eu acho que o que o jovem exportador te dá, o que a AGE te dá, é maturidade, conhecimento, acesso a mercados. Então, resumindo, seria isso. Bacana, seu relato aí da sua experiência realmente exalta muito o que vocês falaram ao longo da nossa reunião hoje, né? Mas principalmente o planejamento, o estudo, né? De não ir despreparado, que justamente porque é algo desconhecido, né? Então você tem que ir muito sólido. Muito bom o que você disse. Marcos, eu queria Sim. só complementar o que o Francisco falou, que eu acho que é muito importante também a gente considerar, que é a questão da segurança jurídica. Bem Então, observado. é importante a gente conhecer quem é o parceiro lá fora que nós estamos trabalhando. Por quê? Porque aquele parceiro lá fora, ele vai representar a sua marca. Você não quer a sua marca atrelada a uma pessoa que amanhã está sendo envolvido com escândalos de corrupção ou por práticas indevidas de mercado, práticas ilícitas, por adulteração de produtos. Então, esse é um ponto que eu acho que é extremamente importante, você conhecer quem é o seu parceiro lá fora, seu parceiro no exterior, você fazer o registro da sua marca, porque eu também já presenciei situações que empresas tiveram que mudar a marca na sua atuação no exterior porque não protegeram devidamente sua marca, e empresas nacionais que viram o produto sendo comercializado lá e viram que não estavam registrados, foram e registraram. Então, para atuar no mercado, ele teve que mudar a marca, e isso envolve um custo gigantesco de alteração de embalagem, alteração de produto, o esforço de mercado que você tinha feito para gerar uma identificação com o seu consumidor, você perde aquilo ali. Importante também a parte contratual, está muito bem estabelecida para dar segurança em relação a essas questões quanto pagamento, prazo de entrega, responsabilidade de cada parte. Vamos supor, o café, quando você chega lá, o seu importador, o seu distribuidor, ele não armazenou o produto adequadamente. A qualidade do produto foi corrompida. Ele não está na mesma qualidade que o produto saiu aqui do Brasil. De quem que é a responsabilidade? Se tiver que fazer um recall, tirar o produto das gôndolas do supermercado, de quem que vai ter que arcar com todos esses custos? Então, por exemplo, você se comprometeu com o distribuidor, que o distribuidor lá iria comprar uma determinada quantidade, e ele não cumpre com essa quantidade esperada. E vamos pegar o caso do Francisco, ele já fez o compromisso com os outros fazendeiros aqui na região para poder fornecer esse produto para ele. Como que fica essa situação? Como fica essa relação jurídica e econômica entre as partes? Então, todos esses pontos é importante a gente analisar, e isso entra também na parte do planejamento, porque nós vamos definir uma estratégia de atuação com base nessa segurança jurídica para dar essa segurança jurídica para o empresário. Muito bem observado. E agradeço justamente essa ponderação, né, porque complementa bastante. São muitos critérios que tem que se observar, né? Uma assessoria muito bem feita sine qua non, aí, é chave de sucesso, né? Para ter um faturamento elevado aí com as exportações. E, Marcos, um outro ponto que eu acho que é até importante a gente mencionar também, que nós discutimos no último evento do Jovem Exportador, é a questão de exportação de serviços. Muitas vezes as pessoas elas ficam muito focadas na exportação de produtos.
A gente está mais acostumado, vamos dizer assim, com a questão de exportação de produtos, mas hoje tem crescido muito a questão de exportação de serviços e eu acho que as empresas que atuam nessa área não precisam se limitar ao mercado nacional. Elas podem sim atuar no mercado internacional, muitas vezes até com uma facilidade maior, porque eles não têm que preocupar com essa questão de logística, de frete e tudo mais, porque muitas vezes isso vai através de um link, de um software, tudo online. Então, assim, ou até mesmo no meu caso, como advogada, eu faço exportação de serviço, então é tudo online, eu não tenho nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de limitação. Alguns casos, como software, aplicativo, eles vão ter que fazer alguma adaptação em relação à língua, a questões reguladores, né? Lei de proteção de dados de determinado país, mas tudo isso é estudado nesse plano de internacionalização e é feitas as adequações necessárias e regulatórias para que o produto, para que o serviço possa ser prestado no exterior. Então, eu acho que é um ponto importante da gente mencionar aqui também, para não limitar as pessoas a pensarem somente em produtos, e ver que essa gama, né, o cenário internacional, ele está aberto para todos, tanto para fornecedores, fornecedores de produtos, quanto também prestadores de serviços. Realmente, eu sou da área de TI, né? Você pontuou muito bem. Conversando com a Rafaela, que está aqui presente, né, na sala, eu ficava já até com o Ronan mesmo, né, presidente da AGE, do Distrito Federal e também do Instituto Jovem Exportador, da gente, de repente, estruturar uma live, um webinar, o melhor modelo para tratar especificamente da exportação de serviços, né? E as oportunidades, né? Pontos a se observar, porque é um tema, assim, eu acho que, como tal qual a Bolsa de Valores, né? O brasileiro ainda não é culturalmente inclinado a desenvolver negócios ali, né? Então, acho que a gente Sim. tem um terreno ainda muito fértil para educar, evangelizar, catequizar as pessoas, né, os empresários, para fazer bom uso, né, dessa nova frente aí que está nos sendo apresentada. Sim, e o que você precisar também, eu fico à disposição. Maravilha, com certeza a gente precisará bastante. Também quero aproveitar, né? A gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas não obstante, e especialmente queria exaltar o trabalho da Rafaela e da Sâmila, que são as líderes da iniciativa aqui em Goiás, do núcleo do Jovem Exportador em Goiás, estão fazendo um brilhante trabalho, o profissionalismo, a dedicação, o cuidado que elas prepararam esse momento para nós, né? É ímpar, diferente de tudo que eu já vi. E quero também pedir para a Rafaela ou a Sâmila, a Rafaela é a vice-presidente da AGE Goiânia e a Sâmila, diretora de eventos, que elas possam complementar ali, falando um pouco das inscrições, um briefing bem resumido, né, um pitch, né, de 1 minuto aí do Instituto Jovem Exportador, da oportunidade da trilha para Dubai, né, da missão internacional, para que a gente possa caminhar para o encerramento. Olá, tudo bem, pessoal? Desculpa a minha voz, porque eu estou um pouco rouca, mas a trilha, as inscrições são feitas, o primeiro lote até o dia 24, depois de amanhã, e depois a gente segue para mais alguns dias de extensão. Né? Para a inscrição da trilha, é só acessar o link, fazer o cadastro no Jovem Exportador, que eles já vão entrar em contato para finalizar. Eu vou deixar aqui no chat o link já do Instituto para poderem entrar, para quem se interessar. E quero agradecer muito a disponibilidade da Ana, do Francisco, do secretário que teve que se retirar. Peço desculpas, porque é a primeira vez que a gente está usando pela plataforma do Simpla e a gente teve alguns problemas de algumas inscrições, alguns participantes que não conseguiram entrar. Eu já entrei em contato com todos, a gente está gravando o bate-papo e eu me dispus a passar para todos que não conseguiram assistir.
e para eles assistirem posteriormente. Assim, muito obrigada mesmo. Eu sei que está todo mundo assim muito corrido, está todo mundo muito corrido, muito agitado, muito tentando se renovar, se retomar, né? Nesse período que a gente está vivendo. Então, assim, vocês terem disponibilizado o tempo para estar assistindo, a Ana e o Francisco disponibilizando o tempo de estarem aqui com a gente, passando as informações, o Francisco, a experiência dele na trilha, eu acho que é muito importante o que ele falou, porque acaba que a gente sabe o que vai acontecer na teoria, mas o que ele falou parece que na cabeça da gente se materializa melhor. A gente começa a criar mais forma, né? A gente começa a perceber como de fato é importante e é rico essa capacitação, né? Gente, muito obrigada, boa noite e uma boa semana para todos nós. Show de bola. Então, pessoal, então, de fato, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Agradecer aos presentes, né, a doutora Ana Bastos, referência na advocacia voltada aí para exportação. Então, em nome dela, eu coloco ela própria à disposição. Quem precisar de algum apoio, conte conosco para fazer o link com ela. Também quero agradecer imensamente e já te antecipo que fiquei seu fã, Francisco. Pena que a gente não pôde se encontrar pessoalmente para estar fazendo essa live e depois celebrando com um bom chopp ou com um bom café, preferencialmente, né? Então, te desejo prosperidade, sucesso. Muito obrigado também, né, pelo seu tempo. Parabéns pela trajetória e pela escolha de escolher o Instituto Jovem Exportador, a AGE, né, e todos os seus entes, né. Quando puder vir a Goiânia, gostaria de tomar um café contigo. E agradecer ao secretário Adonide, que teve que sair antecipadamente por conta de compromissos familiares, mas abrilhantou igualmente a nossa reunião, o nosso bate-papo, para falar desse tema tão relevante. Né, finalizando aí que o tempo de vocês aí fez toda a diferença. Agradeço a todos os participantes e finalizo convidando a conhecerem a AGE Goiânia. A gente está no momento de estar reformulando a nossa marca, um novo posicionamento para trazer, por meio da logomarca, que é um trabalho do nosso diretor Kleber Muniz, uma alma, um espírito totalmente diferente. A gente quis romper, de fato, com a linha de logomarca que a AGE sempre teve e trazer um ar inovador, sério, ágil, né? Então, espero que esse novo desenho transmita, de fato, isso para vocês e aproveitar vocês também para convidar a gente para participarem, convidarem depois com a data correta. A gente vai ter uma live com uma super palestra de um cara que é nada mais, nada menos, que é o dono da JC Distribuição. É um grande grupo empresarial que ainda não exporta, né? Mas os números deles são muito expressivos, né? Em Brasília, eles têm parte do grupo deles, a base atacadista, mas o grupo como um todo fatura por dia cerca de 20 milhões de reais. Então, assim, é um resultado exponencial, uma empresa de Goiás, né, que está aí para o mundo servindo aí com a sua distribuição. Então, ele também muito envolvido com o associativismo. Então, ele vai compartilhar um pouco dessa experiência, a carreira dele empreendedora, trazer esse link para os jovens, né? E também a gente vai desenvolver outras lives nessa temática da exportação, voltando ali para serviços. A gente está com um link muito forte com Portugal também. Então, tem se eu não me engano, chama Centro Internacional de Cultura Portuguesa, com o presidente, o Dr. Nelson, que também é advogado. Ele também quer participar desse momento. Ele tem um projeto que é o Business Rail. Lá na Europa, eles fazem negócios nas viagens internacionais de trens, né? Então,
vai compartilhar um pouco essa visão, e ele é muito conectado com o movimento jovem empreendedor da Europa. Então, um grande amigo que a gente fez o ano passado e está trazendo cada vez mais perto o seio da AGE. E, para finalizar, convidar a conhecer o Instituto Jovem Exportador. O site é jovemexportador.com.br. Quem se interessar pode fazer o cadastro lá mesmo, que o pessoal, na sequência, dá o retorno e conduz ali para assessorar vocês, né? No mais, quero virtualmente transmitir meu abraço a vocês. Quem quiser fazer alguma consideração, alguma última pergunta, lembrando que a Rafaela também pôs o link no chat aqui da nossa reunião. Na verdade, eu queria só agradecer a vocês por estar proporcionando e realizando eventos como esse. Eu acho que é extremamente importante nós discutirmos esses pontos, trazermos informações sobre o cenário internacional, sobre exportação, importação, porque para muitas pessoas isso ainda é, vamos dizer assim, um bicho de 7 cabeças. Então, eu já fui diretora da FAGE Goiás, diretora de Relações Internacionais da CONAGE, conheci desde o início o projeto Jovem Exportador, sou instrutora do projeto, então eu recomendo que todas as pessoas que têm interesse de não só se desenvolver em negócios internacionais, mas se conectar com outras pessoas, com outros empresários, trocar experiência, que conheçam mais o trabalho da AGE, da FAGE, da CONAGE, do Instituto Jovem Exportador. É uma ótima oportunidade de se fazer relacionamento, de se conhecer bons profissionais, de se fazer, abrir negócios, clientes. Então, assim, é uma fonte de conhecimento, é um local muito interessante para você conseguir justamente ter essa mudança de mindset, igual o Francisco falou. Aqui existem vários eventos, várias reuniões, várias lives, talk shows e webinars, diversos nomes que são dados, mas com esse fim de agregar, de compartilhar, de trocar experiências. Então, eu quero também me deixar, o Marcos já me deixou à disposição, mas eu quero me deixar à disposição novamente. Sou abusado, né? Não, eu estou aqui para isso, né? Eu acho que o objetivo é compartilhando que a gente cresce. Então, eu aprendi muito sobre café com o Francisco ano passado, na trilha para Portugal, e quero aprender com novas empresas nessa trilha para Dubai. Então, eu estou à disposição e desejo boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Maravilha. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar conhecimento e de aprender muito. Eu acho que tem uma fala que eu sempre cito nesses bate-papos, que conhecimento é a única coisa que quanto mais você divide, mais você enriquece, né? Eu tenho um conhecimento, a Ana tem um conhecimento. Se eu dividir o meu com ela, eu volto para casa com 2 e ela volta para casa com 2. Então, acho que toda vez que tiverem a oportunidade de participarem de institutos, instituições como a AGE, como o Jovem Exportador, façam isso, porque essa oportunidade de conexão é fantástica e vocês vão aprender muito. Eu acho que os empresários aprendem muito conversando com outros empresários. Outro dia eu estava numa reunião aqui com alguns empresários de Brasília e tinha um consultor lá, isso antes da pandemia, e um consultor falou algo que me marcou muito. Ele falou, cara, o ser humano é a média das 5 pessoas que ele mais se relaciona. Então, cara, é bom nós nos relacionarmos sempre com 5 pessoas que sejam referência no mercado, não importa qual seja, que sejam referência, porque se nós nos tornarmos a média dessas 5 pessoas, nós seremos bem melhores do que somos hoje. Então, assim, a AGE dá essa oportunidade de se conectar com empresários de outro ramo, ou às vezes do mesmo ramo seu, mas compartilhar experiência. As sacadas e algumas dicas que eu tive para resolver alguns problemas de logística, as dicas vieram de empresários da área de vestuário, que vendia para o Brasil todo. Ou seja, não tem nada a ver com o meu segmento, nada a ver com o meu ramo, mas as dicas que ele me deu, eu dei uma elaborada para o meu negócio lá e reduzi muito o custo, né? Então, assim, se conectem, participem de instituições como a AGE, como o Jovem Exportador, e N outras aí para se conectarem. Eu acho que isso é fundamental para mudança de mindset, para a gente evoluir
porque os empresários têm que conversar com empresários, porque só quem sabe os pepinos que ele tem todos os dias são os demais empresários. Além de se conectar com outras pessoas, mas se conectem também com o mundo empresarial. Isso é importante. Obrigado pela oportunidade. Sempre que precisarem, estou às ordens, já estou me oferecendo. E quando acabar a pandemia, eu vou a Goiânia para tomarmos um cafezinho. E não só café. Eu vou levar uma cerveja de café que eu faço também, Opa. em parceria com um cervejeiro aqui, que é muito boa. Não, então Gente, tá, acaba logo essa pandemia. então tá armado o churrasco. Gente, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade, viu? Muita gratidão mesmo. Muito obrigado, boa noite, bom descanso aí e tamo junto, nos falamos.